Olá, pessoal, boa tarde. Nós hoje vamos falar com a professora Luciana Brasileiro. E enquanto tô aqui esperando para ela entrar, eu vou ler o currículo dela. Olá, professora Patrícia, já entrando. Luciana, professora Luciana deve estar entrando daqui a pouco. E enquanto isso, como eu gravo as aulas e mando pro YouTube, eu vou aproveitar antes dela entrar para poder ler o currículo que ela mandou pra gente, o mini currículo. E ela é advogada em Pernambuco, mestre e doutora em Direito Privado pela UFPE, conselheira científica do IBDFAM Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM, pesquisadora do Grupo de Pesquisas Constitucionalização das Relações Privadas da UFPE. E é uma professora que eu admiro muito as posturas, admiro muito as colocações. E eu fiz questão de trazer pra gente poder conversar sobre esse tema tão interessante que é a pensão alimentícia. Boa tarde, Hélia. Boa tarde, Ricardo. Deixa eu ver se a professora Luciana já chegou. Vou convidar ela. Ela ainda não entrou. Ilana, um beijo. Eita, quase derrubei tudo aqui. Um beijo. Pessoal, a professora Luciana tá entrando. Enquanto ela não chega, aqui, chegou. Fabiola, querida. Deixa eu convidar a professora Luciana. Pronto. Olá! Olá, Boa Luciana, tarde, professora. Boa gente. tarde. Tudo ótimo. Que Como é que bom você vê-la está? de novo aqui. De novo. Eu tô toda live sua. Eu entro Oh, que bom. para poder ver, assistir, enfim, acho que essas lives têm me possibilitado muitos conhecimentos novos e você é uma dessas fontes, Luciana. Queria te Oh, Lavínia, que agradecer. bom. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço o convite de estar virtualmente aí com o pessoal de Maceió, que é essa terra que eu amo, que você sabe disso, né? Com o pessoal de Alagoas. E a gente, principalmente com você, para a gente bater um papo sobre esse assunto que não sai, que não sai da boca do povo jurídico. E com razão, né? Deixa Pois é, antes de começar, só dizer que a professora Patrícia está por claro. aqui. Opa, que um beijo. Beijo, minha amiga querida. Ela ajudou a divulgar, Paty, obrigada. Sim, Várias pessoas que verdade. eu já mandei beijo, falta só mandar beijo aqui para Júlia. Júlia, um beijo, querida. Você também é super poderosa. Cadê? Eberson tá de Recife assistindo a gente. Que joia. E Patrícia e Laís, um beijo, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. O tema Sim, é. verdade. Acho que o tema vai render, né, Luciana? Vai, vai. Quanto mais eu converso sobre isso, mais eu tenho dúvidas, na verdade. É Essa é a verdade. verdade. Para mim, essa é a verdade. Quanto mais a gente fala e quanto mais a gente pensa sobre isso, mais dúvidas surgem, né? Porque a gente foi pego, na verdade, ninguém esperava. Quando é que a gente imaginava que o mundo inteiro ia parar por causa de um problema muito sério, né, na saúde, mas que Exato. isso ia pegar todo mundo, na verdade, assim, que isso ia pegar indistintamente toda e qualquer pessoa. E aí a gente precisa se ressignificar. Na semana passada eu escutei uma fala muito interessante de um amigo nosso, que é o Vitor, lá do Rio de Janeiro, ele dizendo, a gente está dizendo o tempo todo que está de home office, que está de home office. Na verdade, a gente não está de home office, né? Porque a gente não optou por isso. A gente está fazendo isso porque é a única opção. Né? A gente Exato. não tem outro caminho. Então, a gente Exatamente. a gente está precisando perceber o que é que a gente precisa melhorar, né? Enxergar esse vácuo que existe em relação a essas medidas mais emergenciais. Perfeito. Ô, Luciana, antes da gente continuar falando sobre, entrando mais no assunto, queria Uhum. dizer para quem estiver aqui na live que estiver gostando do tema, estiver gostando do nosso bate-papo, estiver querendo enviar para alguém assistir, vocês podem fazer isso nessa setinha que fica do lado da caixa de perguntas, aqui embaixo, Sim, embaixo da Luciana.
Uhum. Então, manda para a pessoa poder entrar e ter acesso às informações maravilhosas que a Luciana vai estar passando para a gente. Então, ninguém esperava por isso, né, Luciana? Como tu acabou de falar. Mas, assim que ela chegou, acho que uma das primeiras medidas foi o CNJ dizer, olha, prisão por dívida de alimentos não se recomenda. Sim, sim. O que que você achou dessa recomendação? Ou de repente como ela foi aí percebida por você e pela comunidade de juristas de Pernambuco, Luciana? Sim. Bom, na verdade, eu penso, Lavínia, que essa foi uma medida que a gente não tinha como ver, não existia um outro caminho, né? Eu tenho conversado muito sobre essa questão das prisões mesmo, né? Os nossos estabelecimentos prisionais, eles são estabelecimentos que estão abarrotados de gente. Eles estão para além do que se recomenda ou que se compreende de superlotação. E estão superlotados de problemas. Eles estão superlotados de doença, de vírus, né? Eu conversava logo no iniciozinho da quarentena, a gente conversava um grupo de amigas e a gente falando sobre isso, são amigas que trabalham diretamente no sistema prisional daqui, e aí elas dizendo, gente, a gente não tem muita noção de qual vai ser o impacto desse coronavírus, mas a gente já vive com um problema muito sério, que é a tuberculose, infelizmente. Né? E esse é um problema que assola os estabelecimentos prisionais, e que a gente está muito distante de ter uma solução. Então, quando surgiu a história do coronavírus, eu imaginei que efetivamente fosse haver uma medida no sentido realmente de coibir as prisões civis, e me parece que essa é uma decisão acertadíssima. Seja para proteger o devedor de alimentos, porque você não pode, né, em função de um não pagamento de alimentos, condenar essa pessoa à morte, porque seria esse o caminho, a gente não consegue enxergar um outro. Eu não sei como é que funcionam os estabelecimentos prisionais aí, mas aqui eu não conheço tão de perto, porque minha área de atuação não é essa, mas eventualmente a gente tem contato com isso por conta das prisões civis e as notícias que a gente tem, mas é muito triste a realidade do sistema prisional. E me parece que esse é um problema que as pessoas insistem em não ver ou ignoram, ou pior ainda, a gente vê algumas pessoas falando assim, eu vi muita gente falando, as fake news surgindo, dizendo agora vão soltar os presos por causa do coronavírus, porque a recomendação foi inclusive de afrouxar determinadas medidas em relação aos próprios cumprimentos de penas, de penas mesmo, né, de crimes cometidos. E as pessoas muito preocupadas com esses presos que iam ser soltos e como isso ia se dar em relação à criminalidade. Mas eu não vi ninguém dizendo como é que vão ficar os presos dentro do sistema prisional quando esse coronavírus chegar, porque ele vai chegar. Em algum momento ele vai chegar. Né? Quer dizer, lá atrás isso, porque já deve ter chegado lá. E aí, me parece que essa medida de afastar a prisão civil do devedor era uma medida que a gente não tinha como fugir dela. É uma medida, para mim, acertadíssima, tanto para proteger a pessoa que não está pagando os alimentos por qualquer circunstância, né? Como para evitar a superlotação do presídio. Então, a gente tem aí essas duas circunstâncias, certo? O que me preocupa mais, Lavínia, e o que eu tenho conversado muito com as pessoas próximas, né, as pessoas com quem a gente divide essas angústias, é a maneira como essas notícias estão chegando, né? Eu acompanhei, junto com um grupo de juristas, a análise de um projeto de lei, né? E esse projeto de lei, ele tinha por finalidade tentar encontrar uma solução para a questão dos alimentos. E a nossa grande preocupação, quando a gente ponderou essa propositura, né, esse artigo que falava da questão dos alimentos, era como isso ia ser divulgado. Como essa notícia ia ser propagada na mídia, porque me parece que a notícia seria a pessoa que deve alimentos não vai ser presa. Segundo, essa pessoa poderá ter uma redução automática, porque era essa a ideia da proposta, né, por um determinado período de tempo, de até 30% dos alimentos, né, e parcelar esse débito. Então, eu penso que era uma medida, assim, no meu entender, drástica, né, e que ia atingir
imediatamente e a vida da pessoa que depende dos alimentos. Essa é a minha preocupação maior. Porque, no fim das contas, esse projeto de lei que tinha por finalidade regulamentar uma situação que a gente sabe que é uma situação transitória, mas que pode durar no tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a recessão econômica vai durar, né? Pode ser que surja amanhã uma vacina para a Covid, pode ser que na semana que vem todas as pessoas estejam vacinadas, a gente sabe que essa é uma realidade que não existe, né? Mas a recessão, ela vai durar por um determinado período de tempo e as consequências patrimoniais virão, né? E aí o que a gente ponderou foi, isso vai superlotar o judiciário, né? A gente está discutindo aqui superlotação de presídio, né? Mas isso vai superlotar o judiciário e isso vai estimular a pessoa que deve alimentos a não pagar. Essa é a minha grande preocupação, sabe, Lavínia? Como a gente vai trabalhar essa questão do não pagamento da pensão alimentícia? Porque, para mim, isso já está regulamentado na norma. A lei é clara, né? A lei é clara em relação a quem não pode mais pagar aquela quantidade de alimentos X. E a lei é mais clara ainda em relação ao inadimplemento. Se você está inadimplente em relação aos alimentos, quais são os caminhos que podem ser seguidos, né? Então, eu vejo com maus olhos a ideia que tem se propagado, e você tem acompanhado muito comigo nessas discussões de grupos de pesquisa que a gente tem participado, né? As pessoas dizendo que a prisão civil, a tendência é a prisão civil acabar. Isso, para mim, é uma temeridade, isso é algo que eu discordo e quero deixar isso muito claro, né? Mas penso que neste momento crítico que nós estamos vivendo, o afastamento da prisão civil, ele se mostra realmente inevitável. A grande questão: o que é que substitui a prisão civil no Brasil? Porque Exato. a gente não tem assim, eu estou vendo nada. que tem muita gente aqui também que termina não concordando. Uhum. Né? Júlia é uma advogada Sim. que atua só com casos de violência doméstica, atua Sim. em defesa da mulher. Nossa, e ela que bom. dizendo que maravilha. essa questão quase toda vez que cai. Olha, na minha live com o Pedro Henrique, caiu um copo d'água em cima de mim. Eu fiz a live toda molhada. Aí o Pedro, tá tudo bem, Lavínia? Aí eu fiz, tá ótimo, Pedro. Tudo ótimo. Então, aí acontece. Acontece. Molhada. Acontece, a gente não tá em nenhum estúdio de gravação. Estamos em casa. Exato, e é isso mesmo. Aí a Júlia dizendo que essa questão da superlotação do presídio, porque assim, no fundo, a gente tem dois direitos fundamentais aí, né? Sim. Luciana, a gente tem o direito das crianças de sobrevivência, de receber os alimentos. Sim. E Sim. O direito da dignidade, da saúde, integridade dos dois, né? Da criança e, do pai, né? Do devedor de alimentos. Sim. E na concepção da Júlia, ela estava colocando aqui, ela acha que esse é um problema. Se a superlotação é um problema, o Estado deveria resolver esse problema de superlotação. Seria maravilhoso se resolvesse, eu concordo plenamente. Até porque, e aí eu quero deixar mais uma vez bem claro, eu não concordo com o afastamento da prisão civil, né? Mas assim, eu não consigo enxergar quando o CNJ precisou regulamentar determinadas medidas, a prisão civil veio para ele como sendo uma medida que precisava ser tratada, porque ela é uma situação de emergência, né? Então, me parece que a primeira solução que surgiu foi substituir a prisão civil pela prisão domiciliar. Não acho que seja a medida correta. Estamos todos em casa, né? Estamos todos com medidas restritivas. Hoje o governo do estado de Pernambuco, inclusive, engrossou as medidas para estimular o isolamento social. Não falou ainda na expressão lockdown, mas já está falando em rodízio de carros, né? Em restrição de locomoção. Então, eu não vejo a prisão civil como sendo uma solução. Para mim, qualquer medida adotada que substitua a prisão civil e que tenha se apresentado no momento é um desestímulo ao pagamento da pensão alimentícia. Porque a única coisa que faz o brasileiro e a brasileira pagar pensão alimentícia neste país é o medo da prisão civil.
Então, nesse aspecto, eu concordo com Júlia em gênero, número e grau. Mas eu não consigo enxergar no Estado, para hoje, para agora, para esse momento, né, uma solução efetiva para a superlotação dos presídios. Então, me parece que a medida tomada, né, foi uma medida de emergência. Assim como as demais medidas, né, de suspensão de prazos, enfim, de uma série de coisas. Mas eu confesso a vocês que eu estou apavorada com isso, né, porque a gente está vivendo um momento crítico para todo mundo. Né, e isso é um assunto que eu tenho conversado muito com as pessoas. Hoje de manhã a gente estava conversando um pouquinho sobre isso também, né, na live das meninas, do Mulheres Explicam Direito. E a sua ontem também foi sensacional. Ah, que bom que você gostou. Que bom. A gente vai tentar fazer mais. Vai lá ver, acho que tá gravada, né? No perfil do IBDFAN. Do IBDFAN Pernambuco. Do IBDFAN, né? Nacional. Do IBDFAN Nacional. Quem puder, gente, vá lá, por favor, para assistir. Foi massa, mesmo, Luciana? Era tudo sobre minha mãe, né? Então, era falando um pouquinho sobre o cinema de Almodóvar e o direito de família. Foi lindo, minha gente. Luciana deu show. Pois é. Oh, que bom, obrigada. Que bom que você gostou. Pois é, então... Aí, tem muita gente já perguntando um bocado de coisa aqui. Mas assim, para deixar claro, pessoal, Luciana, ela tá tão apavorada quanto as mães sobre a questão da prisão civil, dessa suspensão do CNJ. Só que realmente, né, como jurista, hoje, nesse momento de emergência, na opinião dela, ela considera que não haveria condições de ter a prisão nesse momento, por todas as condições. Né? Pois é. Agora, a gente está muito preocupada sobre, e ela também, isso eu vejo em todas as lives dela, sobre a questão de como vai ficar a mãe, os filhos, quais são as opções que o sistema jurídico e o sistema jurídico brasileiro deu para as mães e para as crianças. Ou não deu. Ou não deu, né? Porque elas estão passando necessidade, precisando dos alimentos, e realmente, assim, a gente sabe que muita gente pode estar passando necessidade, mas isso, como a Luciana falou, pode servir de um desestímulo para pais que simplesmente não querem pagar. Não é isso, Luciana? O que acontece? A gente tem que separar e a gente tem que pontuar muito bem qual é a realidade, ou melhor, quais são as realidades do nosso país. Primeiro, aí a gente tem aquelas pessoas que recebem alimentos dentro de um padrão de vida altamente privilegiado. Então, são pessoas que têm uma estrutura econômica, né, que lhes permite ter uma casa confortável, né, que lhes permite ter internet, Netflix, ar-condicionado, enfim, tudo aquilo que faz parte, né, daquele conceito de conforto. Né, alguns mais confortáveis, outros menos confortáveis, mas todos confortáveis. E são pessoas que recebem alimentos para manter essa estrutura. A gente tem as pessoas que têm uma estrutura menos confortável, mas também uma estrutura de viabilidade, de vida digna, vamos dizer assim, né? E a gente tem as pessoas muito pobres. A gente tem as pessoas que dividem uma casa que não tem banheiro. A gente vive num grande abismo. E isso se evidencia, inclusive, por região. A gente vive numa região que é uma região menos favorecida. Então, a gente tem menos pessoas ricas e essas pessoas ricas, e aí quando eu estou falando rica, eu estou falando rica mesmo, né? São muito ricas, então a gente tem essa renda toda concentrada em poucas pessoas, aqui particularmente, acredito que aí também, né, que eu tenho notícias. A gente tem aquelas pessoas que vivem como nós, que têm acesso ao judiciário. Esse é um ponto. Eu gosto sempre de dizer isso, porque a gente não está falando aqui, veja, eu sou advogada, você também você é professora, eu sou professora, nós somos pessoas nós somos procuradas por pessoas que têm acesso ao judiciário. Mas existe aí uma grande maioria de pessoas que não têm acesso ao judiciário, que não sabe o que é coronavírus, que está entrando numa fila aqui em Recife para tomar banho num galpão, para ganhar uma escova de dente. Essa é a realidade da nossa população. E isso me deixa... essas pessoas,
não sabem nem o que é pensão alimentícia, Lavínia. Né? Uma vez eu fui fazer uma audiência para uma pessoa conhecida minha, que era uma pessoa que trabalhava no mesmo ambiente que eu, e eu não sabia muito da vida dela, e ela disse, doutora, a senhora me ajuda e tal. Eu nunca vou me esquecer da história, porque quando a gente chegou no dia da audiência, o pai da criança disse assim, eu tenho para oferecer R$ 15. E aí eu automaticamente disse, né? Isso é um absurdo. Ela disse, eu aceito. E aquilo me chocou tanto, minha amiga. Me chocou tanto, eu nunca esqueci aquilo. Ela saiu da audiência tão feliz com aquele papel na mão e fazendo o plano como ela ia gastar aqueles R$ 15. Né? Aquilo ali foi um soco no meu estômago para eu nunca mais reclamar da minha vida, sabe? Então, para essas pessoas que têm acesso ao judiciário, a gente então abre as portas e escancara uma outra realidade. A realidade da diferença dos papéis na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade machista, formada por homens e mulheres com papéis distintos, mulheres com menos acesso ao mercado de trabalho, mulheres sobrecarregadas com as tarefas domésticas e mulheres que estão agora tendo que controlar, né, coronavírus, teletrabalho, desemprego, teleaula, teleescola de filho, né, e com um pedido de revisão de pensão alimentícia ou com o inadimplemento de uma pensão alimentícia, né, nas costas, certo? E essa é uma realidade que a gente precisa enxergar, porque quando a gente entra numa sala de aula e a gente fala para os nossos alunos, para as nossas alunas, o que é pensão alimentícia, como essa ação alimentícia ela pode ser cobrada, como quando a gente, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, a gente vai se comportar, a gente precisa também ser essa pessoa que vai chegar e vai dizer, olha, as tarefas domésticas, elas precisam ser partilhadas, assim como as rendas, assim como os recebimentos, assim como todas as outras questões. Mas a gente também faz parte, né, desse rol privilegiado de pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. A grande maioria das mulheres pobres, né, vulneradas em todos os aspectos, porque moram nas periferias, negras, né, e que sustentam os seus filhos, em sua grande maioria. Está lá o resultado da pesquisa nacional por amostragem de domicílio do PNAD, né? A grande maioria das famílias monoparentais no Brasil são formadas por mulheres que chefiam as suas famílias e que sustentam os seus filhos. Né? Então, essas pessoas, quando têm acesso ao judiciário, se não houver uma ameaça de prisão civil, não vão ver a cor desses alimentos. Quais são os outros elementos que são dados pelo Código de Processo Civil para essa pessoa cobrar os alimentos? SPC e Serasa. Né? Bloqueio de cartão de crédito. Né? Protestar o título. Né? Cortar a CNH. Bloquear o passaporte. Né? Penhorar um bem. Uma pessoa que vive numa periferia, né, e que tem muito pouco, esse tipo de medida não vai ser eficaz. Isso. Não vai ser eficaz. A única coisa que vai fazer com que essa pessoa tenha medo de inadimplir os alimentos, né, e que faça com que essa pessoa diga assim, olha, se eu não pagar, a consequência que vai vir será pior para mim. Então, é melhor eu pagar do que aguentar a consequência. É a prisão civil. No Brasil. No Brasil. É a prisão civil. Então, e aí, por que é que a prisão civil ainda existe no Brasil em matéria de inadimplência de alimentos? Porque quando a gente coloca na balança, né, esses interesses, o que é mais importante? Né? Manter a pessoa solta ou garantir o pagamento dos alimentos? Ainda é garantir o pagamento dos alimentos. Caso contrário, essa prisão civil já teria sido considerada inconstitucional, já teria sido retirada do Código de Processo Civil. Você deve ter acompanhado junto comigo toda a discussão que rolou em relação ao Código de Processo Civil de 2015, né? Se ia ou se não ia manter a prisão civil em regime fechado, né? E a manutenção da prisão civil em regime fechado, para mim, é um sintoma muito forte dessa sociedade que a gente vive. Que as pessoas acham e elas entendem, né, que a pensão alimentícia é um castigo. Ela é um ônus. Isso. A pensão alimentícia é responsabilidade.
né? Eu vejo as pessoas encherem a boca para dizer eu quero exercer a minha paternidade ou a minha maternidade numa guarda compartilhada. As pessoas precisavam encher a boca para dizer eu quero exercer a minha paternidade e a minha maternidade pagando um valor coerente para preservar o padrão de vida que o meu filho ostenta. Né? Uma pessoa que chega e diga eu quero dar tudo de melhor para o meu filho, né? Porque eu tô ouvindo muitos relatos aqui, sabe, Luciana? E muita gente dizendo que realmente concordando totalmente em tudo que você está falando aí e falando que realmente as desculpas são inúmeras. Sim. Inúmeras. E nem sempre, né? Você chegou a falar das pessoas de baixa renda, mas nem sempre os devedores de alimentos são de baixa renda. Não. Hoje eu atendi 2 pessoas que simplesmente o pai deixou de pagar. Sim. Tendo servidor público. Pois é. Então, assim, não faz sentido, não teve diminuição de renda nenhuma. Eles não, o coronavírus. O coronavírus, pois é. E aí fica muito fácil ter filhos sem responsabilidade, sem contribuir. Ou, como você falou, abrindo a boca para dizer que eu pago pensão, então eu já faço a minha parte. Não dá R$1 a mais, não se preocupa com, enfim, eventualidades. Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda a crescer em termos de conscientização do papel da pensão alimentícia. Porque enquanto... Não é, Luciana? Tem. A gente precisa, na verdade, repensar essa questão dos alimentos, sabe, Lavínia? Eu acho que a gente está muito preso àquela ideia inicial, embrionária, de que os alimentos eles precisam necessariamente seguir um parâmetro de possibilidade e necessidade, mas que eles estão limitados, e essa é a cultura que se tem, a 30% dos rendimentos da pessoa. Né? Porque é muito comum as pessoas dizerem isso. Claro que a pessoa que vai pagar alimentos, ela não pode pagar alimentos e, em razão disso, deixar de viver sua vida, deixar de pagar suas contas, deixar de viver o seu padrão social. Né? Mas esse conceito que existe de que os alimentos eles têm um teto, que eles têm um limite, né? e que esse limite ele não se supera por absolutamente nada, isso é uma grande falácia. Né? Assim como é uma falácia a ideia de que o coronavírus autoriza a pessoa a deixar de pagar alimentos ou que lhe autoriza a reduzir os alimentos, sendo ele, por exemplo, ou sendo ela, por exemplo, servidor público. Né? Servidor público e que, portanto, não vai sofrer qualquer alteração no seu rendimento. E se sofrer, essa redução desses alimentos, ela vai se dar automaticamente se for em percentual. Isso. Né? Então, ela vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Essa pessoa não precisa entrar com ação para reduzir o percentual. Não se justifica. Né? Não se justifica. E aí tem se fortalecido a corrente, né, dos autores e das autoras que estão falando nas demandas oportunistas. Então, a pessoa está usando o argumento da Covid para inadimplir alimentos, né, ou para reduzir os alimentos. Em relação à inadimplência, e esse realmente tem sido assim, um assunto que mais tem me preocupado, né, o que mais me deixa angustiada é a gente não ter nada que substitua essa prisão civil para garantir a efetividade desses alimentos neste período. A gente está aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça ele suspendeu os atendimentos presenciais. Os juízes eles estão fazendo os despachos em casa, em home office, assim como a gente, no teletrabalho, né? E estão produzindo muito. Mas a gente não tem acesso ao fórum. As pessoas que talvez não tenham esse acesso a um advogado que já conheça, para ligar e dizer assim, olha, está acontecendo isso, minha pensão não foi depositada, essas pessoas elas não vão ter a mesma facilidade que teriam se não fossem as medidas de distanciamento social para entrar com uma medida, né, com pedido de cumprimento da sentença, eventualmente. E aí o que eu tenho levantado, muito mais como interrogação do que como um ponto de conclusão, é a possibilidade de corte de serviço essencial. Se a lei me autoriza, né, a cortar a liberdade, né, se a lei me autoriza a colocar essa pessoa dentro do estabelecimento prisional em condições normais de temperatura e pressão,
né? Eu poderia, como mecanismo alternativo, pedir o corte de um serviço essencial. Fiquei pensando nessa possibilidade. Surgiu, não sei se você estava no debate que a gente tratou sobre essa questão dos alimentos do IBDFAM Pernambuco. Você estava, né? Foi. E assim, realmente, para mim, hoje, essas medidas atípicas de corte de serviços essenciais seria uma das melhores saídas, né? Cartão de crédito, corte de serviços essenciais. Mas eu já percebi muitas pessoas contrárias, porque assim, a ideia, tipo, se é para muita gente está revoltado, né? Aqui os comentários são todos de revolta com relação à ausência de prisão, porque tem muita fraude. Você falou uma coisa ontem nessa live do IBDFAN à noite, que eu vou dizer novamente, gente, quem não assistiu, tá salvo 24 horas do IBDFAN Pernambuco com Luciana. Não, foi do IBDFAN Nacional. Foi não. Foi do Pernambuco, não, foi do Nacional. Ah, foi do Nacional, do IBDFAN Nacional com Luciana. E assim, foi sensacional. Quem puder, vá lá. Obrigada. Que tá salvo. E ela mencionava uma coisa que é o seguinte, essa falácia, esse mito de que é até 30%, ela mencionou uma fala da Maria Berenice que falou que os filhos, eles são sócios do pai. Tem que ser sócios do pai, né? Então não faz sentido eles estarem passando privação. Muita gente revoltada aqui com essa questão, tipo, se o pai está se alimentando, o filho também tem que se alimentar. Se o pai tem determinado estilo padrão de vida, padrão de vida, não faz sentido ele impor ao filho um padrão inferior. Né? Então, tudo isso Luciana colocou ontem. Agora, a gente estava conversando, Luciana, sobre exatamente essa possibilidade. Porque já que a prisão seria um dos meios mais eficazes, ou mais eficaz hoje para o pagamento da pensão, essas outras medidas atípicas, será que elas vão ser as soluções por enquanto? Será que elas são tão eficazes? E será que elas ficam depois? Né? E também tem uma pergunta aqui da Patrícia Rocha. Estou vendo. Da penhora do auxílio emergencial, né? A ideia da pessoa ficar em casa devendo alimentos com todo o conforto, com ar-condicionado, com energia, com Netflix, com internet. Então, assim, quando eu já vi algumas pessoas defendendo que isso viola a dignidade da pessoa humana, mas eu concordo com você. Se a prisão é um bem mais assegurado e ela é permitida, por que não tirar um conforto? Na verdade, Lavínia, a gente precisa entender que essas medidas atípicas, elas são medidas que vão ser personalizadas, né? Por exemplo, um empresário não pode ser negativado, né? A depender do serviço que ele forneça, ele não pode ser negativado. Então, a sua inserção no cadastro restritivo de crédito, muitas vezes, ela vai servir como uma ameaça, assim como é a ameaça da prisão. Eu já tive, por exemplo, aqui suspensão de CNH, de Carteira Nacional de Habilitação, que foi a única solução que eu consegui encontrar, que foi a única coisa que fez o devedor de alimentos pagar. Em relação à prisão civil foi decretada, ele conseguiu suspender essa prisão no tribunal. Passei anos brigando para conseguir que esse camarada pagasse esses alimentos. Quando eu consegui a suspensão da CNH dele, ele correu no dia seguinte para fazer um acordo. No dia seguinte, ele fez um propósito. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Eu disse, opa, essas medidas atípicas funcionam. Né? E aí eu fico pensando duas questões. Primeiro, essas medidas atípicas, na verdade, eu já venho usando desde 2015, né? Desde quando... Aliás, antes disso, aqui o Tribunal de Justiça de Pernambuco sempre mandou ver muito bem nas questões de família. Então, a gente já tinha portaria da Corregedoria orientando os juízes de família a inserirem os devedores de alimentos em cadastro restritivo de crédito desde 2008. Então, isso a gente já fazia, né? Essas medidas restritivas, elas precisam, como eu disse, ser personalizadas. De que adianta você bloquear o passaporte de uma pessoa que não viaja para o exterior? Nada. A pessoa vai rir. Ela vai dizer, muito obrigada, obrigado, mas isso não vai servir de nada. Do que adianta você
cortar, bloquear, suspender a CNH de uma pessoa que não dirige. Mas, se você suspender a CNH de uma pessoa que faz Uber, essa pessoa não vai poder trabalhar. Se você bloquear o passaporte de uma pessoa que trabalha numa empresa de aviação e que viaja muito para o exterior, ou de uma pessoa que trabalha viajando para o exterior, você vai ter aí alguns problemas. Uma outra questão, e que eu acho que a gente deve considerar, é essa possibilidade da gente utilizar essas ferramentas novas que estão surgindo e que a gente está usando muito nesse período para demonstrar essa questão do padrão de vida, que era uma outra coisa que eu venho conversado muito. Então, o que eu tenho chamado de novo Bacenjude, né? Então, é você pedir que o juiz oficie ao iFood, ao Netflix, ao Spotify, ao não sei o que lá, não sei das quantas, da Apple, seja lá do que for, da Amazon, para saber o padrão de consumo dessa pessoa. Né? Ao Instagram, para saber que tipo de consumo, que tipo de acesso a consumo essa pessoa está tendo. Você limitar o cartão de crédito para que essa pessoa não possa fazer determinadas compras. Você ameaçar um corte de plano de saúde, você ameaçar um corte de energia, né? Porque se você não partir para esse tipo de serviço essencial, em que a pessoa pondere o que é que ela prefere deixar de pagar, a prisão civil afastada, essa pessoa, se tiver que pagar a conta de energia ou a pensão alimentícia, né, sabendo que sua energia vai ser cortada, aqui em período de pandemia nem isso, porque a energia aqui sempre não está cortando, né, mas assim, se essa pessoa tiver essa ameaça de corte de energia, por exemplo, essa pessoa vai ter, talvez, aí um estímulo a mais para pagar os alimentos. Vejo como possível, sim, a penhora tanto do auxílio emergencial como o levantamento do saldo do FGTS. Paty ia falar sobre isso, porque o CPC ele traz essa possibilidade, né? A gente tem visto aí fortes precedentes nesse sentido. Então, essa chance de você fazer o bloqueio no FGTS. Mas se essa pessoa é uma pessoa autônoma, por exemplo, para mim, o problema maior não é o problema do servidor público, não é o problema da pessoa que tem o seu vínculo formal com um determinado emprego, porque essas são as situações menos típicas, menos problemáticas, apesar de existirem. Isso. Porque muita gente está desempregada. Tem muita Perfeito. Gente que vai inadimplir alimentos porque realmente não pode pagar alimentos. Nós estamos aqui falando da pessoa que deve alimentos e que está optando por não pagar. Isso. Né? Isso acontece muito com as pessoas que são autônomas, com as pessoas que são empresárias, mas que não declaram lá para o imposto de renda o que efetivamente auferem. E aí, nesses casos, a gente tem que inclusive, até para que esse cumprimento dessa prisão seja diferido, ou seja, ele seja cumprido posteriormente, se for o caso, como alguns doutrinadores já vêm apresentando como solução, o doutor João Figueiredo vem falando sobre isso, o Rolfo Madaleno vem falando sobre isso desde o comecinho, eu participei com ele de um debate na ASP, que ele já trazia essa possibilidade. Então, sua prisão vai ser decretada sim, né? Mas você só vai cumprir após com a flexibilização das medidas de distanciamento social. Isso talvez faça com que a pessoa também tenha aí um estímulo para cumprir esses alimentos. De repente, isso pode ser interessante para aquelas pessoas que têm uma preocupação com a imagem, né? Então, assim... Sim, sem dúvida. De repente, sem dúvida. Aqueles narcisistas que têm preocupação com a imagem, e ao ver que a prisão foi decretada, ele pode até não ir para a prisão. É verdade. Mas a prisão foi decretada. Então, é verdade. Pode, de repente, isso pode ajudar, né? O que me preocupa é que, na verdade, quando a gente estabelece esse cumprimento posterior da prisão, é que você está dando um prazo, na verdade, para essa pessoa pagar esses alimentos. E os alimentos, eles são urgentes, né? Então, eu vejo eu vejo essa como sendo uma solução possível, que vem sendo apontada como o melhor caminho. Então, você passar aí esse período discutindo essa possibilidade dessa prisão, né, a pessoa ser citada, apresentar justificativa, essa justificativa não ser
considerada como sendo uma justificativa plausível e decretar a prisão pós as medidas de distanciamento social. Agora, quanto tempo mais a gente vai passar com medidas de distanciamento social? Melhor, porque a recomendação do CNJ, ela tem validade até outubro de 2020. Nós estamos em maio. Né? Então, se essa pessoa sabe que ela só será presa a partir de novembro, se ela vai cumprir essa prisão a partir de novembro, né? Ela tem lá até novembro para não cumprir esses alimentos. E aí aqui, esse é o ponto-chave, né, da nossa discussão. A gente não está falando do devedor. Eu estou usando devedor porque a gente sabe que é mais recorrente. A gente não está falando do devedor que não paga alimentos porque não pode. Isso. O devedor que não paga alimentos porque não pode, ele justifica a sua incapacidade. Isso. Ele prova essa sua incapacidade, processualmente falando, e essa sua incapacidade vai ensejar o afastamento da prisão civil, a transformação dessa execução em uma execução a partir de uma constrição patrimonial, né? Mas a gente está falando aqui da figura que não paga os alimentos porque não quer pagar. Né? E aí é aquela pessoa que não usa cartão de crédito, é aquela pessoa que não declara imposto de renda, é aquela pessoa que tira o dinheiro da conta do banco, né? É aquela pessoa que não posta nada nas redes sociais ou bloqueia a outra pessoa para ela não ter acesso às informações, certo? E aí é muito difícil, porque a gente está falando de um fraudador. Deixa eu só fazer uma pausa para mandar um beijo bem grande para duas pessoas queridíssimas, assim, que estão me emocionando com essa participação. Rafa Fonseca, meu amigo maravilhoso, advogado criminal, aqui no Rio de Janeiro. Beijo para você, meu amigo. E para Dani Teixeira, nossa rainha do planejamento sucessório, que está aqui privilegiando a gente, prestigiando a gente com essa presença. Desculpem se eu não tiver visto todo mundo aqui, mas é porque pulou aqui o nominho deles na minha frente agora. Fez bem, fez bem. Gente, são tantos comentários. Tô vendo. Por isso que eu tô já pedindo desculpas antecipadas. Tá porque talvez tenha um monte de gente... Talvez não, com certeza tem um monte de gente amiga aqui, né, que eu queria dar beijo, mas o nominho deles saltou aqui para mim. Mas é isso que me preocupa, porque, na verdade, professor José Maria, maravilhoso, um beijo pro senhor, professor. Na verdade, como a gente vai lidar com esse fraudador? Porque esse é um problema que não decorre do coronavírus. Esse é um problema que está sendo agravado com o coronavírus. Porque a medida do CNJ, na verdade, né, está chegando para esse fraudador e está dando a ele de bandeja o que ele queria. Olha, você não vai pagar alimentos e você não vai ser preso. Né? Então, me parece que a gente precisa repensar esse sistema de alimentos que existe no Brasil. Né? Como a gente pode, na verdade, tornar mais rígido o cumprimento da pensão alimentícia no Brasil, já que esse tipo de problema do fraudador chega com frequência no judiciário. Né? Porque não chega para mim a execução de alimentos de uma pessoa que perdeu o emprego. Não chega. Olha, meu ex-marido perdeu o emprego e não está pagando alimentos e eu gostaria de cobrar pelos meios de constrição patrimonial. Não chega. O que chega para mim é a situação da pessoa que está hoje, como noticiaram nos jornais, em tudo quanto é lugar, no seu iate, se protegendo do coronavírus em alto mar, tomando champanhe. Isso. Né? E não está pagando os alimentos. Então, esse para mim é o ponto fulcral em matéria de alimentos. Nós precisamos falar sobre isso. E não afastar a prisão civil. Pelo contrário, usar esses mecanismos alternativos nas circunstâncias em que isso é possível para enrijecer a cobrança desses alimentos. Olha, meu amigo, como é que você não está pagando alimentos se você está pedindo iFood, se você está assistindo seu filme no Netflix, né? Se você está em casa com todo conforto, se você está tomando seu vinho, lá com sua assinatura que chega aquela caixa todo mês. Como é que chega na sua casa todo mês uma caixa de vinho para você fazer degustação e você, em paralelo a isso, não está pagando a mensalidade escolar? Um dia eu fui para uma audiência
E chegando lá na audiência, a gente estava discutindo quanto um alimentar, pode, não pode, paga, não paga, esse valor é possível. E aí o pai chegou e disse assim, eu não tenho condições de pagar isso de alimentos que a senhora está me pedindo. Porque, olha, só de prestação do carro, eu pago não sei quantos R$ 1.000. A prestação do carro era 3 vezes o valor que a gente estava discutindo de alimentos. E aí, quando ele disse isso, eu disse, quer dizer, então, que o senhor, ao invés de pagar alimentos, né, num valor decente, coerente com o seu padrão de vida, o senhor está preocupado com a prestação do seu carro. Meu amigo, venda o carro. Isso. Venda o carro. Ande de bicicleta, de Uber, troque de carro. Porque a gente está falando aqui de alimentos, não é para um desconhecido, não. É para o seu filho. Isso. Né? E aí é aquela história, a mentira tem perna curta. Uma hora, em algum momento, né, exaltando aqui a importância realmente da nossa presença nas audiências, porque eu acho que, embora a gente vá usar muito essas ferramentas tecnológicas que vão nos ajudar para que a justiça não pare, né, mas as audiências de instrução, realmente, elas precisam desses momentos, porque é nessas horas em que a gente enxerga muita coisa. Muita coisa, que a gente consegue ouvir e perceber nas entrelinhas, né? Uhum. Lu, deixa eu botar aqui uma pergunta. Coloque. E colocaram na caixa de perguntas. Pessoal, quem quiser usar a caixa de perguntas, ela tem um limite de texto, mas é interessante, porque tem muitos comentários, alguns eu vou ler, mas as perguntas eu posso estar me perdendo aqui nas perguntas. Deixa eu colocar aqui do Leandro pra gente. A prisão domiciliar do devedor de alimentos seria eficaz nessa pandemia? Então, Leandro, eu não sei a opinião de vocês. Falou, né? Foi. Mas eu tô. Assim, eu não posso dizer que eu tô me sentindo em prisão domiciliar, porque graças a Deus eu adoro minha casa e tenho um privilégio de ter uma casa que me oferece conforto em todos os sentidos, para trabalhar, para ter saúde mental. Não é a casa do Ronaldo Fenômeno nem do Neymar, tá longe. Não é a sala da Ana Hickman, mas é uma casa que me faz bem, porque me representa, enfim. Mas eu não estou podendo sair de casa. Então, aí vamos lá. Vamos para essas medidas personalizadas. Se essa prisão domiciliar ela vai ser imposta a uma pessoa, né, que está neste momento, né, utilizando a pandemia para sair, para trabalhar, independentemente de se tratar de um serviço essencial, vamos supor, é uma pessoa que encontrou na pandemia um negócio, um novo formato de negócio, né? Então está fazendo um delivery, seja lá o que for. Ficar preso em casa é uma punição razoável. É uma punição que vai fazer com que essa pessoa repense o pagamento dos alimentos. Então, uma pessoa que precisa sair de casa e que não vai poder sair de casa em função da prisão domiciliar. Me parece razoável. Mas aquelas pessoas que, como nós, estão em casa por recomendação de distanciamento social e estão cumprindo isso, até por uma questão de um dever, porque isso é uma questão de cidadania, nós estamos em casa porque nós somos pessoas responsáveis, porque podemos ficar, e estamos porque somos pessoas responsáveis, é uma premiação. Exato. Não resolve. E aí chega no final, não paga, vai ter ficado em casa, igual todo mundo. Chega no final, já vai ter cumprido a prisão e não pode ser decretada nova prisão do devedor. Sobre aquele débito. Sobre aquele débito, porque ele já vai ter pago a pena, né? Vai ter cumprido a pena. Isso. Então, aí vai se transformar em constrição patrimonial. E aí é uma pessoa que não tem nada no seu nome, enfim. Então, me parece que não é a solução mais razoável. Eu pediria a aplicação da prisão domiciliar contra aquela pessoa que está saindo de casa. Contra a pessoa que está saindo de casa, eu realmente pediria a aplicação da prisão domiciliar. Agora, para aquela pessoa que, como eu, está em casa, é ineficaz. Perfeito. Tem outra pergunta, Lu. Deixa eu botar aqui. Da Elia. Prisão domiciliar sem celular, sem internet e sem poder receber visitas? Boa, Elia. Eu acho que sem internet seria grande prisão para todo mundo. O que me preocupa é como a gente vai impedir o acesso a essa pessoa à internet. O que é que impede? Bom, a internet o pessoal usa até no presídio, né? Mas assim, acho que a gente teria que ter uma tecnologia que cortasse o sinal da internet
para que essa pessoa não pudesse ter esse acesso. Você simplesmente cortar a internet dessa pessoa, essa internet que a gente tem em casa, ou essa internet que a gente tem aqui no celular e que a gente está usando, o 4G, essa pessoa vai ali na esquina, liga para a operadora de celular, pede um chip e usa um chip pré-pago. Né? Eu só consigo enxergar a possibilidade de se cortar a internet, e aí sim, a internet sendo cortada, me parece que é um corte de serviço essencial hoje, principalmente, né? Se a gente tivesse, e aí surge, olha a ideia que surgiu, vamos colocar essa ideia em prática. Quem tem startup aí, quem entende tudo de tecnologia, cria aí uma anteninha dessas que corta o sinal da internet em casa. Então essa pessoa ficaria em casa, né, em prisão domiciliar e sem acesso à internet por não conseguir viabilizar o acesso à internet. Aí sim eu vejo solução. Mas se o corte da internet for único e exclusivamente o corte do serviço, né, do serviço padrão que você tem, então oficial operadora que lhe fornece telefone e dizer a ela que corte a sua internet por um determinado período, eu acho que essa pessoa não vai... Acho que essa pessoa consegue escapar, digamos assim, consegue ter acesso à internet, como inacreditavelmente os presidiários têm acesso à internet de dentro do presídio, né? Muitos ligam para a gente. E a Laís está colocando uma coisa que isso poderia acabar atingindo outras pessoas que moram na residência. Mas é porque a pergunta dela foi assim, sem ter acesso a ninguém, ficar em casa, em prisão domiciliar, sem internet e sem acesso a ninguém. Aí... essa aqui foi a pergunta da Hélia. Sem celular, sem internet, sem poder receber visitas. Eu não estou recebendo visita nenhuma, hein? Eu estou há 2 meses em casa e não recebi ninguém na minha casa. Porque, assim, essa questão da internet, ela ficaria muito difícil porque, de repente, você corta o 3G, mas ela tem o Wi-Fi da casa. É isso. Do vizinho. Do vizinho, exatamente. E aí você diz, não pode receber visita, mas a pessoa já, em tese, já não deveria. Pois é. E se receber visita, aí vai acontecer o quê? Pois é, não tem como. Eu acho que a ameaça seria passar a cumprir a prisão em regime fechado, né? Mas, em função da recomendação do CNJ, não tem nem como fazer essa transformação. Mas eu não acho que a prisão domiciliar seja a solução, não. Acho que a prisão domiciliar surgiu inicialmente como uma saída, né? A gente teve lá uma primeira decisão, não vou me lembrar de qual foi o tribunal, né, que determinou a conversão da prisão civil em regime fechado por prisão domiciliar. Isso me parece que tomou um gás, as pessoas começaram a dizer, olha, parece que essa vai ser a solução, porque a preocupação primeira era como não superlotar presídio, como não submeter essa pessoa, expor essa pessoa ao risco do vírus. Porque assim, gente, a grande verdade é essa. Ninguém deveria estar exposto a esse vírus. Por mais que a gente diga, vamos fazer uma ponderação de valores, o que é mais importante, né? Prender essa pessoa ou a pessoa outra ficar sem alimentos. Mas, na verdade, a gente não está falando só de prender a pessoa. A gente está falando de prender uma pessoa e expor ela a um vírus que pode tirar a vida. Né? É um caminho sem volta. Né? Então, transformar essa pensão alimentícia em pensão previdenciária, fatalmente. Não me parece que seja o caminho, não. Mas tem me preocupado muito as pessoas que estão dizendo essa prisão domiciliar vai, no futuro, substituir a prisão civil. Era isso que eu queria que você falasse agora, Lu. Porque será que essa prisão, já vi aí hashtag volta à prisão, pessoas falaram volta à prisão. Aí eu queria saber, você acha, na sua opinião, pela perspectiva, pelas opiniões que você está ouvindo, o movimento, que essa prisão tem a tendência de acabar ou não? Eu acho, Lavínia, mas eu não acho que isso será para agora. Acho e vejo isso com muita preocupação. Por isso que tenho me proposto a conversar sobre isso com muita gente, o máximo possível. Vamos conversar sobre isso, porque a minha grande preocupação é que isso venha a acontecer e a gente não esteja preparado para substituí-la. Né? A gente precisa estar preparado para substituí-la de alguma maneira. Então, a gente tem que encontrar ou essa antena que vai cortar o sinal da internet, ou aquela pessoa que vai tomar a coragem e vai dizer que vai cortar o plano de saúde e a energia.
a gente precisa encontrar uma resposta para substituir essa prisão civil. Não me parece que isso virá para agora. Eu não gosto de ser também... Ninguém está aqui profetizando. Não me parece que isso virá para agora, até porque se tivesse que vir, teria passado lá o afastamento do regime fechado no Código de Processo Civil. A gente está falando de uma discussão que aconteceu há 5 anos atrás, e isso é muito pouco em matéria de legislação. Então, para isso, a gente teria que ter modificação da legislação, mas o que tem me preocupado como advogada, que sou nata, né, é que as pessoas estão engrossando esse coro de que é razoável que a prisão civil acabe, de que é razoável que a prisão civil ela viola a dignidade da pessoa humana. E aí eu começo a ver isso com uma preocupação muito grande, porque eu sou a pessoa do plano A, plano B, plano C e plano Z. Então, eu acho que a gente precisa ter esse plano B muito bem traçado. O que é que vem? Vamos dizer assim... a gente vai acabar não dando resposta e assim, na verdade, acarretando um inacesso à justiça para as mães. Elas já sofrem inúmeras humilhações simplesmente por terem que pedir uma pensão alimentícia que deveria ser dada de uma maneira digna. Né? Assim, a meu ver, né? Elas já sofrem inúmeras humilhações. Então, a gente ainda submeter elas a simplesmente um inacesso, vou cobrar, mas ele nunca vai me pagar. Exato. Se a gente não tiver um plano B, e aí um plano B testado, né? Um plano B testado, porque isso faz parte de um processo cultural. Isso não está nas mãos da justiça só. Isso faz parte de um processo. Por que as pessoas têm medo da prisão? Porque elas sabem que funciona. Isso. Então, se a gente tiver um segundo caminho e que a gente enxergue que vai funcionar, a pessoa que trabalha em home office não vai poder usar a internet. Essa pessoa vai correr para pagar esses alimentos. O empresário que tem a sua empresa de delivery vai ter o acesso ao seu delivery cortado, o acesso à sua internet cortada. Essa pessoa vai correr para cumprir os alimentos. É muito pior para ele do que ser preso. Né? Então, se a gente conseguir encontrar ali, conseguir formar uma cartilha, um ABC do cumprimento da pensão alimentícia para além da prisão civil, né? E é isso que eu estou me propondo a fazer, a pesquisar, a gente mudou a legislação e a prisão civil não vai mais se aplicar. Tá. Tudo bem. Mas a gente precisa dessa solução, porque senão a gente vai ser pego de calça curta, como a gente chama aqui na minha terra. Certo? Mas aqui é igual, aqui é do lado. Pois é, somos vizinhas. Ô, Luciana, a gente tá já acabando, tá? Sim. Faltando cerca de 2 minutos. Certo. Você tem alguma consideração para fazer? Ainda não recebi o aviso do Insta. Então, assim, você tem alguma colocação para fazer, finalizar? Que eu queria primeiro agradecer a Lavínia, ao seu convite e a sua generosidade de me convidar para conversar sobre esse tema aqui, que é um tema muito instigante, né? Te dizer que você sabe que aqui em Recife as portas estão abertas para você, convidar as pessoas a participarem desses debates, aproveitar para convidar todo mundo a participar dos nossos eventos, né, do IBDFan de Pernambuco, toda quarta-feira, entre 17 e 19 horas, a gente está fazendo uma discussão através da plataforma Zoom. Vocês podem entrar no Instagram, @IBDFanPE, aí sim o IBDFan de Pernambuco, né? @IBDFanPE. E aí lá tem todo o passo a passo. Basta vocês mandarem um e-mail para ibdfanpe@gmail.com, dizendo que vocês querem participar. Quarta-feira dessa semana a gente vai ter a participação da professora Maria Cristina de Tico, da Itália, da professora Elaine Guzmão, que faz parte do nosso Conrep, do professor Torquato Castro. Então não preciso dizer mais nada, dispensa qualquer comentário. Participem, venham, porque esse é um debate que está sempre, assim, a gente tem sempre que discutir muito o direito, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo bem grande a todo mundo que participou. Foi um prazer estar aqui com vocês. E aí eu espero que a gente consiga sair dessa bem, né? Que nós possamos sair saudáveis e sãos, principalmente. Perfeito. Luciana, olha, eu que queria agradecer imensamente. Eu agora já recebi, só tenho 30 segundos. Ai, meu Deus. Eu queria BBB. agradecer imensamente a sua participação. Acho que todo mundo adorou. Ótimas ponderações. E assim,
dizer que eu também estou à disposição e muito Ótimo. obrigada mesmo por ter participado e a todo mundo que participou, gente. Obrigada, gente. Viu? Um beijo bem grande. Fique em casa. Quem puder, fique em casa, tá? Fiquem Um bem beijo e a grandão. live vai ficar salva, viu? Ah, joia. Legal, legal. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.